pessoal, eu sou a Dani e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar a parte 2 do vídeo de bolo de 2 andar, que foi o meu bolo de casamento. Assiste o vídeo até o final, já deixa um like pra gente, comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever no nosso canal. Nesse bolo eu vou mostrar como que eu faço a sobreposição do bolo, fazendo um guindaste no segundo andar. Então assiste que tá tudo detalhado, mostrei com o máximo de detalhes possível. Foi bem corrido e bem trabalhoso de fazer esse vídeo. Vocês vão ver todo o passo a passo, é só assistir. Então aqui eu vou confeitar esse bolo, que ele é a parte de baixo. Eu já coloquei as 5 varinhas da Blue Star, que é aquelas mais grossinhas. Já fizemos a sustentação desse bolo, ele tá firme e agora é só confeitar ele pra depois a gente sobrepor aquele bolo que tá ali ao lado, que é o que vai em cima desse. Que ele já tá com o guindaste, né? Eu vou apenas espetar ali pra sobrepor por cima desse, mas também vai ser bem rapidinho. A decoração dessa parte de baixo vai ser igual a essa parte de cima mesmo. É bem simples. Esse meu bolo eu preferi fazer ele bem simples por conta das flores, né? Porque eu queria que a decoração ficasse bem neutra, por conta da mesa já tem muito detalhe, já tem muito docinho. Eu quis fazer um pouquinho de tudo, então o bolo não precisava chamar tanta atenção assim. Fora que eles tinham os noivinhos lindo em cima. E eles eram bem grandão, então dava um destaque enorme. Então pra não perder assim os detalhes desse bolo, dos noivinhos, das flores, da mesa, eu optei por fazer essa decoração mais simples mesmo. E eu vim fazendo com a mesma espátula que eu fiz o primeiro. Vou deixar o link aqui na descrição do primeiro vídeo. Eu tive que dividir esse vídeo em 2 porque ficou muito longo. O primeiro vídeo a gente mostra a estruturação do bolo de andar e a gente confeita o primeiro bolo também, que é o bolo de cima, no caso a segunda parte do bolo de andar. E nesse vídeo a gente vai fazer a sobreposição e estamos decorando a parte de baixo. Vou arrumar a quina bem bonitinho, vou deixar esse bolo ali o máximo lisinho possível que eu conseguir. Falta ali ainda as outras partes da quina, vou consertar também, sempre tirando esse excesso. E o que sobrar a gente guarda, até porque, como eu falei no outro vídeo, esse era para ser um bolo de 3 andar, só que por conta dos meus noivinhos ser bem grandão, eu achei que não ia ficar bacana, né? Ele era do mesmo tamanho do terceiro andar, então não gostei de como iria ficar. Eu achei que ia perder um pouco dos detalhes do meu noivinho. E na hora que a gente tirar essas fotos, esses noivinhos poderiam estar na frente do nosso rosto. Então, do jeito que ficou, eu achei que ficou perfeito. O noivinho casou certinho com o segundo andar e eu optei por fazer dessa forma. Vamos finalizando essa parte da quina. Para fazer a sobreposição do bolo, eu vou precisar de ajuda. Como eu deixei para fazer o guindaste por último, agora que o bolo tá confeitado, eu preciso de alguém que segure a parte da varinha da Blue Star, né? Essa varinha mais grossa. E eu optei também por utilizar essa varinha um pouquinho mais grossa no segundo andar, porque eu achei que eu iria colocar esse terceiro andar de bolo, né? Mas se eu tivesse feito com uma varinha mais fina, seria um pouco menos trabalhoso. Vocês vão entender daqui a pouquinho o motivo. Pra me ajudar, eu pedi pro meu esposo, ele tá até vestidinho com a roupa dele, do casamento, mas ele deu um jeitinho ali pra não se sujar e me ajudar a fazer, porque tava bem corrido mesmo nesse dia. Ele vai segurar a varinha, por enquanto que eu vou tentar centralizar ali, bem no meio. Tá vendo? Ele vai segurar enquanto eu tento encaixar certinho. Eu cortei esse caninho pra não ficar tão grande, porque eu já queria deixar ele num tamanho bacana, só pra colocar em cima, já agilizar na hora de decorar. Porém, ele ficou um pouquinho ruim, se eu deixasse um pouco maior pra segurar, seria melhor. Ali tô espetando, não se preocupa, porque ele realmente dá uma quebradinha em cima. É só tomar cuidado mesmo pra não danificar o bolo. Ele saiu, aí eu dou uma pressionadinha ali, tiro o excesso. Esse excesso você guarda, que você pode também tampar. Vou colocando essa parte que saiu, né, que no caso que quebrou a parte de cima. Não tem problema. E eu já poderia segurar na alça. Só que como já tava bem em cima da hora, meus convidados já estavam pra chegar, que foi muito corrido, gente. Pode ver que eu tô ali até com o cabelo com os cachinhos, só faltava mesmo trocar a roupa. Já pedi pro meu esposo vir colocando ali o primeiro andar, pra mim já posicionar o segundo andar. A sobreposição não tem segredo. É só lembrar que ali no meio tá certinho os caninhos. Você não pode deixar ele torto, nem pra direita, nem pra esquerda. Tem que tentar centralizar ali no meio, porque os caninhos estão ali embaixo, tá vendo? Dessa forma eu dei uma olhadinha. Se não tivesse bacana, eu poderia levantar e posicionar novamente sem problema nenhum. O guindaste ele não cai.
A parte do excesso da varinha eu deixei pequeno, tá vendo? Se eu tivesse deixado um pouquinho maior, para manusear ele ali seria um pouco melhor. Mas como eu queria menos trabalho nessa hora, eu optei por deixar pequeno mesmo, tá vendo? E é só você pressionar um pouquinho para baixo até esconder. Aquele excesso de bolo que a gente tirou, você pode usar ali para tampar essa partezinha, ou você pode passar o chantilly mesmo para cobrir e deixar bem bonitinho. Tá vendo que a emenda entre os bolos não fica tão bacana? Então tava me incomodando um pouco. E toda vez que você pressiona o bolo de andar, quando você faz o guindaste, que você coloca um bolo em cima do outro, o que pode acontecer? Possa ser que estoure algumas bolinhas, porque a gente pressiona na hora que a gente coloca o guindaste do meio, a gente aperta ele para esconder, possa ser que estoure algumas bolinhas, e foi o que aconteceu. Vou mostrar para vocês, ó, aqui na frente. Ficou essa bolinha, ela não iria me atrapalhar em nada, mas como eu queria deixar a decoração pra frente e eu queria deixar somente as flores entre a divisão de um bolo e do outro, eu optei por passar de novo a espátula. E eu acabei gostando mais porque ficou aquelas pontinhas imperfeitas, que eu sempre gosto. Nossa, eu gosto muito de deixar essas pontinhas imperfeitas em todo o bolo, né? Eu acho que o bolo liso não é tão bacana na parte de cima. Eu gosto sempre de deixar algum detalhe ali. Então foi isso que eu acabei fazendo. Fui só consertando, mas é super normal. O ideal é a gente usar uma varinha menor, né? No caso, mais fina. Se eu tivesse usado uma varinha mais fina, provavelmente ela teria entrado com menos pressão. No caso, essa minha ali, ela é bem grossa, então, querendo ou não, ela força. Então, ela dá uma pressão entre os bolos e acaba soltando essas bolinhas mesmo. Mas estava muito em cima da hora e não tinha como eu ir atrás de algum pega-balão nas lojinhas por aqui, né? E eu tava sem palito também de churrasco. E o palito eu não consigo fazer o guindaste. Eu conseguiria fazer com o pega-balão. Como eu também tava me preparando pro terceiro andar, foi isso mesmo que eu tinha, foi o que eu usei e deu super certo. Gente, é assim mesmo. Vida de confeiteira é assim. A gente tenta de um jeito, tenta de outro. Se não for, a gente improvisa. Eu fiz um modelo usando o palito de churrasco com bolo de andar, basicamente da mesma forma que eu fiz esse. Eu só não fiz o guindaste e toda a estrutura desse bolo eu fiz com palito de churrasco. E ele acabou não estourando bolinhas, porque o palito ele é mais fininho, né? Então acabou que não estourou nenhuma bolinha. Eu sobrepus um em cima do outro, só que eu sobrepus não fazendo o guindaste, eu coloquei com a espátula mesmo. E o detalhezinho que ficou, né, que eu encostei da espátula, eu deixei pra trás e arrumei com bico de confeitar. Ficou uma graça também. Mas se for um bolo para transporte ou um bolo pesado, um bolo que tenha bastante quilos em cima, que tem que suportar um peso bacana, eu opto por essas varinhas mais grossas mesmo. Agora se fosse um bolo de 3 quilos, 2 embaixo e apenas um em cima, aí não teria problema fazer com o palito de churrasco não. Teria que tomar cuidado somente com o transporte, né? Porque esse bolo do jeito que tá, ele ficou bem firme. Eu poderia transportar ele de carro tranquilamente. Agora, se você faz um bolo que não tem um guindaste, um palito ou um palito no meio ali pra segurar, possa ser que o bolo corra ali, né? O ideal é que você coloque pelo menos os 2 palitos até o transporte. Chegou lá no local, né, da festa ou do evento, você retira esses palitinhos, tampa ali as imperfeições que ele fez, para você pelo menos poder transportar com segurança e o bolo de cima não correr. Se você chegou até aqui, já vai deixando um like pra gente, porque deu muito trabalho pra fazer esse vídeo na correria, gente. Comenta aqui embaixo se eu ajudei vocês, se vocês gostaram de ver esse meu bolo do meu casamento. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. E não esquece também de assistir a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Então vamos finalizar esse bolo juntas. Tá vendo que essas quinas imperfeitas ficam uma gracinha? Eu gosto demais. E a minha decoração ela foi toda bem rústica, sabe? Então eu achei que combinou. Preferi um bolo assim do que aquele bolo totalmente liso, né? Eu fiquei muito confusa na hora de escolher uma decoração pro meu bolo. Eu pensei em fazer branco com dourado. Eu tive muitas opções lá. Ele todo liso, ele com essa textura de espátula, ele aquele bolo meio pelado que o pessoal chama de bolo rústico mesmo. E não tinha muita opção. Mas eu optei de fazer ele todo branquinho assim, bem simples, e daqui a pouco vocês vão ver ele finalizado com os meus noivinhos lindo em cima, com a minha noivinha segurando um bolinho, que é bem a minha cara, e também o noivinho segurando uma barrinha ali de academia, que é o halter, que meu esposo também ele gosta muito de academia. Vamos finalizando o bolo, essa parte de cima, vou alisando ali. Não pensei em deixar totalmente liso, até porque eu vou vir com a colher, né,
pra fazer aquelas ondinhas com a colher pra ficar bem bonitinho. E é isso, gente, não é muito trabalhoso, é só complicadinho na hora de colocar um bolo em cima do outro. Se fosse pra colocar o terceiro andar aí, a gente também não iria ter problema, era só fazer um guindaste também, da mesma forma que a gente fez pro segundo andar, sem muito segredo. Se o bolo estiver firme, o recheio estiver firme, não tem segredo pra gente montar um bolo de andar, tá vendo? Esse bolo ele ficou a noite todinha, pode ver que ele já tá até escuro ali pela janela. Eu comecei a confeitar ele por volta de umas 4h30, 5 horas, que foi a hora que eu cheguei no cabeleireiro. E esse bolo ele foi cortado antes da meia-noite, eu não me recordo o horário, mas foi antes da meia-noite. E ele ficou firme e forte. E ele ficou assim. Olha que fofura essa minha mesa, gente. Esses docinhos, eu que fiz tudo, o bolo. Tá vendo aquela flor ali, que era baseado com o meu buquê? Eu queria somente esses detalhes. E ficou assim, os meus noivinhos, a minha noivinha segurando o bolinho, o meu noivinho. Ficou tudo muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! O bolo finalizado, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei gravar um pouquinho mais da festa, mas não deu, foi muito corrido. Eu fiz o bolo em cima da hora. Cheguei tarde aqui, né? Eu cheguei aqui 4, 5 horas da tarde e os meus convidados iam começar a chegar às 6h30, 7 horas. Então eu tive pouquíssimo tempo pra montar esse bolo, colocar na mesa, me arrumar. Então foi tudo muito corrido, gente. Eu tentei mostrar realmente o máximo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!